Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje seguimos em nosso estudo da Carta aos Filipenses, pensando no tema da unidade cristã, tendo como elo a humildade. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Bom, você já está vendo que meus amigos já estão aqui para a gente continuar conversando sobre a carta aos Filipenses. Você já parou para pensar quanta coisa linda a gente está aprendendo nessa carta com 4 capítulos? Quanta coisa extraordinária Deus está nos falando aqui. Eu espero que hoje você esteja com o coração aberto, a sua mente bem conectada, porque o Espírito Santo vai falar a você. Bom, antes de apresentar os nossos colegas mais uma vez aqui para você, eu queria lembrá-lo que nós fazemos o programa Lições da Bíblia com base na Bíblia, né? E na lição da Escola Sabatina, que é esse guia de estudos extraordinário, produzido pela Casa Publicadora Brasileira, que atende, né, a família brasileira e, por que não dizer mundial, há muitos e muitos anos. E você precisa ter também, só falta você ter a lição da Escola Sabatina. Então, não perca tempo, peça hoje mesmo, agora mesmo, a sua lição da Escola Sabatina. Você acessa lições.cpb.com.br e daí você vai saber como que esse material precioso vai chegar também na sua casa e na sua família. Voltando aqui aos nossos amigos que fazem conosco o Lições da Bíblia acontecer nessa temporada, aqui à minha direita o amigo pastor Alberto. Bem-vindo, Alberto. Muito obrigado, é muito bom estar aqui para mais uma lição número 4 agora. E da outra vez eu dei um abraço para os meus alunos lá da FAT, agora eu quero mandar um abraço para os 3 distritos pastorais que eu fui pastor. Legal. 2 em São José do Rio Preto e o distrito de Olímpia. Muito legal. Um abraço para essa turma bonita e Olímpia, né? Um lugar extraordinário, né? Eu era pastor do Termas dos Laranjais. Então, você sabe o que é coisa boa, né? Aqui à minha direita, à minha esquerda, o pastor Patrick. Amigo, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, pastor Vinícius. Privilégio estar com esses amigos queridos, com você que está aí nos acompanhando na Novo Tempo. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Amém. E o nosso amigo pastor Denilton, bem-vindo mais uma vez, amigo. Para mim é uma alegria estar aqui novamente. Quero aproveitar e mandar um abraço também para uma igreja que eu pastoreei lá em Campina Grande, na verdade um distrito. Os irmãos estão acompanhando aqui o Lições da Bíblia, eles gostam muito de acompanhar o Lições da Bíblia. E da outra vez que eu participei, inclusive, eles disseram, da próxima vez manda um abraço para a gente, que a gente vai querer continuar acompanhando. Fica aqui um abraço para o distrito de São José da Mata, em Campina Grande. E é o meu abraço também para o pessoal lá de Campina Grande, grande privilégio ter a audiência de vocês que estão aí conosco também nessa cidade tão especial. Adenilton, ora para a gente, por favor. Com certeza, vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos mais uma vez para estudar a Tua Palavra e suplicamos humildemente a unção do Espírito, que o Teu Santo Espírito conduza a nossa conversa e que tudo que nós tratarmos aqui seja para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome. Amém. Suplicamos também a Tua bênção sobre os nossos amigos que estão acompanhando em casa, que eles sejam ricamente abençoados por esse estudo. Colocamos tudo em Tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Alberto, nós estamos falando agora sobre unidade e o título da lição é Unidade por meio da humildade. E nós entramos no que eu penso ser um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é o capítulo 2 de Filipenses. Aqui nós temos um banho de teologia, mas uma teologia que nasce de uma necessidade prática, né? De uma necessidade pastoral da igreja em Filipos, e Paulo vai atender essa necessidade e nos deixa um legado extraordinário, né, de compreensão do Evangelho. A igreja em Filipos era uma igreja boa, como a gente já mencionou no primeiro episódio. Não era uma igreja que dava muito problema para Paulo, mas parece que eles tinham algum problema com unidade, né? Quase todas as igrejas têm essa dificuldade, né? É difícil unir o povo de Deus, é difícil a gente se unir por causa do nosso ego. Então, vamos ler dos versos, capítulo 2, dos versos 1 até os versos, pelo menos até o verso 2 ali, que serve de base como introdução para toda a lição dessa semana aqui do nosso guia de estudos. Porque se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor
e sendo unidos de alma e mente. Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Um dos segredos da unidade é você não olhar para si mesmo. Paulo usa algumas palavras aqui, né? A questão de fazer interesse pessoal, ou seja, nas atividades da igreja, nas atividades mesmo pessoais, a gente tem que viver um plano de serviço desinteressado. Esse é o exemplo máximo de Deus, como a gente vai ver, inclusive nos versos seguintes, no famoso hino cristológico aqui. Mas um detalhe interessante aqui que eu gostaria de destacar é a palavra que Paulo usa para que, na minha versão aqui, que é a Nova Almeida Atualizada, é trazida por vaidade. É uma palavra que ele usa, Paulo escreveu em grego, ele usa só aqui, não tem em nenhum outro lugar, nem em Paulo, nem nenhum outro autor do Novo Testamento. Então, às vezes é difícil trazer essa palavra. Mas é uma palavra que vem, a raiz dela é a mesma raiz de doxa, que é a palavra de glória, né? E a ideia desse texto de vaidade é uma ideia de vanglória, ou seja, glória vã. E interesse pessoal e vaidade parecem serem sinônimos. Vocês são dois professores de português aqui, você sabe que o ou, ele pode ser usado para contrastar, mas ele também pode ser usado para sinônimos, né? Então parece que a vanglória, interesse pessoal aqui é sinônimo. O que Paulo está querendo dizer é de que fazer as coisas para o engrandecimento próprio, na verdade, é vã. Né? É vão. É uma glória vazia. Quantos seres humanos buscaram glórias? E quantos querem um elogio, um reconhecimento, muitas vezes, etc. Qualquer coisa que exalte o ser humano é uma glória vazia. E Paulo está dizendo, olha, não vivam olhando para si mesmos. Querem ter unidade? Vivam olhando para os outros. Esse é um desafio de todos e de todas as igrejas, mas em especial de igrejas grandes. Aqui, Filipenses, me parece ser uma carta a uma igreja bem ordenada, bem estruturada, uma igreja que tem bispos, diáconos, me parece uma igreja já com bastante gente, e isso faz com que haja disputas, haja possibilidades de partidarismos, haja pessoas disputando espaço, disputando atenção, disputando glórias e buscando vanglória, né? Então, é um desafio aqui para essa igreja e, por que não dizer, é um desafio contemporâneo também para nossas igrejas, as nossas ideias. Quando eu olho, Adenilton, Filipenses 1 e 2, eu percebo que em Filipenses 1, a pessoa central, ou a palavra central é Cristo. Aí nós temos o verso, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, Cristo. Em Filipenses 2, a palavra central é o outro. Veja que não há espaço para o eu, é Cristo e o outro. O problema aqui me parece que ele está enfrentando dificuldade com as pessoas querendo colocar sua própria vida na frente de Cristo e do outro, né? Verdade. E mesmo aqui no capítulo 2, assim, é interessante a gente perceber o percurso que Paulo atravessa, que Paulo percorre, até chegar a essa ideia de partidarismo, né, e de vanglória, aqui como você leu aqui no verso 3. Porque no verso 1, no verso 1, você tem Paulo iniciando a discussão com uma frase bem interessante. Ele diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo. E quando Paulo fala se há, pois, alguma exortação em Cristo, ele não está colocando em dúvida se há ou não. Na verdade, isso aqui é um recurso retórico dele. Há uma exortação, é claro que há uma exortação em Cristo. Então, onde há exortação em Cristo, não há espaço para partidarismo, não há espaço para vanglória. Então, esse aqui é a maneira como ele começa. Ele coloca o alicerce para poder criticar essa atitude de partidarismo e vanglória que vai ser criticada no verso 3. Então, ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo. É lógico que há. Se há alguma consolação de amor. E o que ele está querendo dizer? Onde existe consolação de amor, não existe espaço para partidarismo, não existe espaço para vanglória. E aí, finalmente, no final do verso 1, ele diz assim, se há entranhados afetos e misericórdia. Entranhados afetos e misericórdia. Onde há ensino de Cristo, onde a doutrina de Cristo é a doutrina que dá o alicerce para a prática da igreja, onde há amor, onde há consolação e onde há entranháveis afetos e misericórdias, não há espaço para partidarismo e para vanglória. Você comentou um pouquinho o sentido da palavra vanglória,
E a outra palavra, a palavra que aparece antes, também é uma palavra bem interessante, né? É a palavra que ela poderia ser traduzida como ambição egoísta. Eu acho até que, alguns dicionários traduzem assim, eu acho até que é uma redundância. Porque que ambição não é egoísta? Não é? Então eu acho uma redundância a maneira como alguns dicionários traduzem isso, mas talvez é uma forma de enfatizar. Então, Porque você pode ter uma ambição para o benefício de outras pessoas. verdade. Olha aí, tá vendo? Um professor de português aí salvando. Eu não consegui salvar. Se professor de português, mas não consegui salvar, você conseguiu. Então, mas é interessante isso aqui, porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, não pode haver partidarismo e vanglória, mas para que não haja partidarismo e vanglória, a vida tem que ser pautada no ensino de Cristo. Claro. Tem que ser pautada no amor, tem que ser pautada no afeto, tem que ser pautada na misericórdia. É como na física, né? Assim, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, onde Cristo está presente com todas essas virtudes, não há espaço para divisão. É interessante que essa é a carta da alegria, né? E aqui o apóstolo está dizendo, tem uma coisa que está deixando minha alegria um pouco mais baixa. Completem minha alegria. A ideia é assim, ó, eu tô alegre, tô preso aqui, mas tô alegre. Mas tem uma coisinha que está deixando minha alegria mais triste. Saber que vocês estão disputando espaço, que há partidarismo entre vocês. Então, completem a minha alegria, me deixem mais alegre. O que deixa um pastor verdadeiramente alegre é saber que a igreja dele é unida. O que deixa o supremo pastor, que é Cristo, realmente feliz é saber que seu povo anda unido aqui na terra. Como diz a letra da canção, a força está na união. Na união. Exato. E é a união vertical, a união do povo de Deus com o seu Deus, de forma horizontal. Eles estando sempre unidos. Me permitam recorrer a um salmo belíssimo, Salmo 133. Vocês, por gentileza, podem me acompanhar? Salmo 133. O salmista dirá as seguintes palavras: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O que é bom e agradável é que os irmãos vivam unidos. E olha a conotação do verso 2 que o salmista vai dar. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha a conotação que o salmista está dando para a união. É como o óleo precioso que desce da cabeça, mas não é a cabeça de qualquer homem, é a cabeça do sumo sacerdote. Viver em união é tão bom quanto a bênção sacerdotal. E outro detalhe importantíssimo, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali aonde? Na união. O Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Muitas igrejas, muitas famílias, muitas empresas, muitos lugares estão perdendo bênçãos e a vida para sempre porque estão vivendo desunidos. Desunidos por causa do egoísmo. Enfim, são muitas coisas por trás das cortinas, vários sentimentos, mas o convite de Deus é que sejamos unidos. Muito bom. E esse tema da unidade em Paulo é um tema que praticamente perpassa todas as cartas, né? A gente vê aqui em Filipenses, mas em outras cartas, por exemplo, Efésios, quando ele fala em Coríntios. E existe um ponto interessante, pelo menos em Efésios e em Coríntios, é que Paulo coloca o tema da unidade utilizando a Trindade como exemplo. Né? Por exemplo, se a gente pegar aqui Efésios, capítulo 4, versos 4 a 6, acho que vale a pena a gente ler, capítulo 4 de Efésios, versos 4 a 6, Paulo diz assim: há somente um corpo e um espírito, o tema é unidade, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então ele menciona o Espírito Santo no verso 4, ele menciona a Cristo no verso 5, esse Senhor é Cristo, e menciona Deus o Pai no verso 6. Em Coríntios ele vai fazer uma coisa semelhante. A gente pega, por exemplo, ali quando ele faz a bênção apostólica ali no final de 2 Coríntios, que é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, os três. Então parece que Paulo está querendo mostrar que a gente, como igreja, deve tentar imitar a unidade que existe entre os membros da divindade. Os três trabalham unidos.
E a gente tem muitos exemplos disso no Novo Testamento, né? No batismo de Cristo, os três estão unidos. Aqui na bênção apostólica, os três estão juntos. Eles são mencionados constantemente unidos no Novo Testamento. Então, Paulo parece que quer mostrar o seguinte para a igreja: você quer um exemplo de unidade? Olhe para os membros da divindade. Veja como eles trabalham. Eles trabalham unidos pela nossa salvação. Você está trazendo esse ponto e em conexão com o Salmo 133, que Patrick citou aqui, se nós lermos o Salmo 133 de um ponto de vista tipológico, né, Arão sendo ungido é o sumo sacerdote sendo separado para esse ofício, né? E isso representa a unção de Cristo como sumo sacerdote. Isso aconteceu em sua ascensão, quando ele foi ao céu. Então ele foi recebido, foi ungido, né, como sumo sacerdote, e como consequência disso, ou concomitantemente, ou ao mesmo tempo, a igreja aqui embaixo recebeu a unção do Espírito, que desceu pelas barbas do sumo sacerdote, pela sua roupa, e batizou a igreja no Pentecostes aqui. O resultado foi uma igreja unida e poderosa na proclamação do Evangelho. E quem fez essa unção? Deus o Pai, ungiu com o Espírito Santo, o Filho, e a igreja foi unida como resultado disso aqui na Terra. Verdade, mesmo porque se a igreja não trabalhar unida, ela não tem como cumprir sua missão, né? Por exemplo, a gente mencionou agora há pouco que Paulo parece pegar o exemplo da divindade, os três trabalhando juntos. Quando a gente vai para o texto da Grande Comissão, nós vemos os três, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, os três estão envolvidos e interessados na missão da igreja. Se a igreja não se une, ela não tem como cumprir sua missão. Posso fazer uma pergunta aqui? Olha que interessante, acho que a gente falou sobre a questão da mortalidade da alma nos episódios anteriores ali, de Filipenses 1:23. O que será que Paulo quis dizer que nós temos que estar unidos de alma e mente? Eu acho que a palavrinha alma aqui, às vezes ela é Filipenses capítulo 2, finalzinho do verso 2. Aí, pelo menos eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Não sei se a Almeida Revista atualizada fala alma e mente também. Aqui fala alma e sentimento. Isso, tendo o mesmo sentimento. Tendo o mesmo sentimento. Né? Então, sendo unidos de alma e mente. A palavra alma aqui às vezes pode gerar confusão, né? Porque o conceito de alma tem vários conceitos em Paulo que são diferentes, né? A gente tem que lembrar de que Paulo não está falando aqui dessa entidade que algumas pessoas acreditam, o espiritismo muitas vezes, né, que essa entidade platônica extracorpórea de que se liberta na morte. Mas ele está falando da mente e do coração, né, da totalidade do indivíduo. Então, provavelmente a alma aqui é a tradução de psique, que é... Exato, que tem a ver com mente, né? Exatamente. Então, esse é algo importante, que nós nos unimos de maneira completa. A mente está lá. Excelente. A gente está estudando esse tema e talvez, como eu, você está sendo beneficiado com quantas coisas lindas, né, que a gente aprende na Palavra de Deus, e o propósito do Senhor é manter o seu povo unido em Cristo. Vamos nos manter unidos aqui estudando a Palavra. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, você pode tomar uma água, respirar um pouquinho, mas saiba que o programa volta já já. Já estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia. E você que ama estudar a Palavra de Deus, uma dica especial do coração é a revista Esperança, edição Espírito Santo, o Deus dos bastidores. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade que promove, entre outras coisas, a unidade no corpo de Cristo, que é o tema que estamos estudando ao longo dessa semana aqui no Lições da Bíblia. Então, se você tiver essa revista, você vai ter uma série de temas muito especiais sobre o Espírito Santo, né? A obra do Espírito Santo na vida do crente, o batismo e a plenitude do Espírito Santo, os dons do Espírito, chuva seroide e uma série de outros temas muito interessantes que você vai perceber como a terceira pessoa da divindade vai trabalhando na sua vida, na sua família, na vida da igreja, para promover unidade, para promover identidade, para colocar você em associação com Cristo e fazer você também cumprir a missão. Não perca a oportunidade de pedir agora mesmo a revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos bastidores. Pega o seu celular,
manda uma mensagem agora para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela e nós vamos mandar sem você ter que pagar nada essa revista, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida e na sua família. Alberto, estamos falando de unidade, não é? A unidade no corpo de Cristo é uma preocupação que o apóstolo Paulo teve com a igreja em Filipos e ele apresenta um elo, vamos chamar assim, para a igreja, né? Como nós podemos ser unidos. Ele apresenta o elemento da humildade, né? Como esse grande elemento de unificação da igreja. Há muitos problemas que podem causar desunião na igreja. E o problema que Paulo está atacando aqui, ou exortando a igreja, é porque parece que faltava humildade, pelo menos para algumas pessoas ali. Então vamos ler o capítulo 2, verso 3 de novo, e o verso 4 diz assim, olha, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então a ideia é de considerar o outro superior a si mesmo. O que significa humildade? É justamente você não se colocar em primeiro lugar, né? Você reconhecer a sua própria condição e você, em amor, considerar os outros superiores a si mesmo. Aqui a gente tem até o que parece ser um paradoxo, né? Jesus resumiu os 10 mandamentos de que maneira? Os 4 primeiros da primeira tábua, amor de Deus, amar Deus com todas as coisas, e os outros 6 mandamentos da segunda tábua, amar ao próximo como a si mesmo. Igual você ama você ama o próximo. Agora parece que o apóstolo Paulo aqui está dando um passo além. Então não é considerar os outros como você considera você, ele está dizendo, considere os outros superiores a si mesmo. Isso daqui é um ataque bastante firme contra o que nós chamamos hoje aqui de teologia coach. Né? Existem muitos pregadores por aí que usam uma pregação realmente humanista, centrada no homem que eu digo no ser humano, onde o ser humano é o centro, né? Então eu venço, eu alcanço, eu faço, eu consigo, desenvolvo a melhor versão de si mesmo, certo? Há muitas psicologias também que colocam o indivíduo, né? Você tem que se priorizar, coloque você em primeiro lugar. Mas na dinâmica da igreja isso não funciona. Para ter verdadeira unidade na igreja, é necessário que você considere os outros superiores a você mesmo, certo? Mas não é se esquecer completamente, porque no verso 4 ele diz, olha, não tendo em vista somente os seus próprios interesses. Então você deve levar em consideração também, muitas vezes, os seus desejos, suas vontades, etc. Mas não é só olhar para isso, mas é olhar para os outros, né? Olhar para os outros. Então, essa humildade de Paulo, em certo sentido, ela é construída naquela ideia de não só amar o outro como a si mesmo, mas na dinâmica da igreja, coloque os outros em primeiro lugar, né? Sirva os outros em primeiro lugar. Seria revolucionário se nós conseguíssemos fazer isso. A unidade realmente é um milagre, é um grande desafio, porque nós somos diferentes. E nós tendemos a achar que o nosso jeito de fazer as coisas, de pensar, é melhor do que os outros. A nossa tendência é essa, nós nos apaixonamos muito pelas nossas ideias, pelas nossas formas de fazer as coisas, porque é mais confortável e mais cômodo ser como a gente é. É desafiador ser diferente do que a gente é. E a gente olha as outras pessoas fazendo as coisas diferentes do que a gente faz, pensando diferente da gente, e a gente acha aquilo estranho, a gente tende a repelir, a não querer que as coisas são assim. No entanto, Cristo sabe que a sua igreja se une numa diversidade de pessoas distintas. E essas pessoas que são diferentes, elas são congregadas não para serem uniformizadas, ou seja, para perder sua identidade, sua personalidade e aquilo que elas têm a agregar de forma diferente. Deus une pessoas diferentes na igreja para encaixar essas pessoas e para que elas continuem dando o melhor de si para o avanço da obra de Deus. Só que esse encaixe, ele é perfeito. Quando nós nos encaixamos uns aos outros, nessa analogia aqui, eu não posso deixar que o meu eu, a minha vontade, seja tumorizada, entenda? Que ela cresça excessivamente, atrapalhando o desenvolvimento e o crescimento do outro. Nós vamos unidos, juntos, integrados. E é para isso acontecer, é necessário, às vezes, eu fazer pequenas concessões ou grandes concessões daquilo que eu acho que seja o melhor em favor do encaixe com a mentalidade e a visão do outro.
Essa unidade só é possível com o azeite do Espírito Santo e com a mesma visão, a mesma missão em foco. Quando nós estamos olhando para o mesmo lugar, nós estamos conscientes que podemos abrir mão de determinadas coisas e dar as mãos uns aos outros para manter aquilo que Deus espera que seja feito para conquistar os objetivos que Deus coloca diante de nós. Isso é um grande desafio. Me parece que Paulo está chamando essa igreja a viver essa realidade aqui, né? Coisa poderosa, né? Unidade em meio à diversidade. Esse é o convite de Deus. Deus nos dá algumas dicas, algumas formas para que a gente possa ser unido diante desses desafios da vida. Em primeiro lugar, nós sejamos pessoas empáticas. Possamos ouvir o outro. Possamos até mesmo considerar o ponto de vista do outro. Uma ferramenta poderosa que Deus colocou à nossa disposição é o Espírito Santo. O Deus Espírito Santo está conosco, fazendo os ajustes que são necessários. E algo a se considerar, e eu tenho certeza que estamos fazendo isso agora, no verso 2 vai dizer assim, ó: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Olha só que poderoso. Unidade teológica é importantíssima. Quando nós estudamos essa lição da Escola Sabatina, este guia de estudos, nós estamos pensando por todas as faces aí, pelo Brasil afora, em outros países, no mundo inteiro nós estamos pensando a mesma teologia. E isso produz unidade, isso é poderoso demais. Então a igreja, pensando nesse guia de estudos, pensa também em uma unidade. E isso é algo para ser considerado todos os dias como algo que devemos praticar, que é o estudo diário da lição. Cara, fantástico o exemplo, que você imagina o seguinte: se uma igreja dissesse, eu não quero estudar isso aqui não. Isso aqui é para o pessoal lá do Lições da Bíblia ou para a igreja X. Na minha igreja nós vamos estudar agora só sobre saúde. Vou dar um exemplo aqui. Porque saúde é o que interessa, o resto não tem. Eu já ouvi isso. Já ouviu isso, né? Vamos estudar só sobre saúde. A única necessidade que nós temos aqui é aprender a comer melhor, a cozinhar. Veja, nada contra isso, eu acho que é muito importante. Mas o que vai acontecer? Você vai transformar uma mensagem necessária, importante, num tumor. Ela vai crescer mais do que deveria. Veja, a doutrina bíblica que promove a unidade é como um cardápio amplo e diversificado. Você tem que passar por todas essas coisas para você ter todos os nutrientes. Se você pega uma coisa só e hiperenfatiza essa coisa, você vai ter falta de nutrição em outros aspectos. O seu exemplo é muito bom, porque a lição da Escola Sabatina é exatamente pensada como um cardápio mesmo. Você vê que os temas eles vão se indo um após o outro, pensando nas necessidades que a igreja tem, e não necessidades apenas locais, necessidades mundiais, não é, que nos tornam um corpo de Cristo, não só de uma determinada geografia, mas o corpo mundial de Cristo, né? Muito bom exemplo, acho que falou bem aqui ao que nós estamos tratando aqui. Né? Verdade, e colocar isso em prática, assim, não é tão fácil quanto parece simplesmente lendo. Você que é um dos autores da lição da Escola Sabatina, nos próximos anos aí, né, Denise? Está chegando aí, mais alguns meses a gente vai estar estudando aí a lição sobre 1ª e 2ª Coríntios, né? Mas veja, então, colocar isso aqui em prática não é tão simples assim quanto parece no momento que a gente está lendo. Né? A gente estava discutindo aqui um pouquinho o verso 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso aqui não é fácil, porque a tendência natural do ser humano é ele se sobrepor. Claro. Né? Essa é a tendência natural do ser humano. Então parece que o que Paulo está propondo aqui é meio que você andar na contramão do que está da direção em que o mundo está indo. Você vai para o verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O ser humano, por natureza, ele é egoísta. Então, naturalmente, ele vai pensar no que é seu. Né? Então, para que a gente coloque isso aqui em prática, alguma coisa precisa acontecer. Uma conversão precisa acontecer, uma metamorfose precisa acontecer. É exatamente isso que Paulo apresenta em outro lugar nas suas cartas, como, por exemplo, em Romanos. Eu acho que vale a pena a gente ler esse texto aqui. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Um texto muito conhecido, texto bastante conhecido, mas Paulo, ele está tratando aqui indiretamente também do tema da unidade. Isso vai ser apresentado ali a partir do verso 4, mas aqui nos versos 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Veja, é linguagem
de sacrifício aqui. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a ideia de que você precisa abrir mão, né? Porque aqui é uma linguagem de sacrifício. Aí o verso 2 diz, e não vos conformeis com este século, ou seja, não assumam a forma deste século. Aí vem agora a cereja do bolo. Mas, e Vinícius, nós fomos professores de língua portuguesa, essa palavrinha mas, né, porém, contudo, todavia, entretanto, então ela é apresentada para mostrar o seguinte, o que vai ser dito agora se contrapõe, né, radicalmente ao que foi dito antes. Então, e não vos conformeis com este século, pelo contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente mencionou aqui em um bloco anterior, assim, às vezes a gente precisa conhecer um pouquinho a língua original da Bíblia para a gente entender o que está acontecendo. E aqui, a palavra que Paulo utiliza, eu acho que vale a pena, que é uma palavra muito conhecida. Os amigos que estão nos acompanhando vão reconhecer facilmente. Metamorfol. E daí, logicamente, vem uma palavra na língua portuguesa, metamorfose. Ou seja, que é você assumir outra forma. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui é que precisa haver uma transformação da mente, para que a gente consiga colocar em prática esse modelo de unidade que a gente está vendo aqui, que é a unidade na diversidade. A gente abrir mão, às vezes, de algumas coisas em função da unidade do corpo. E ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que pela renovação da vossa mente? Porque o problema todo está aqui. É uma questão de mentalidade. Se a gente voltar um pouquinho aqui em Romanos, no capítulo 8 e o verso 6, capítulo 8, verso 6, e Romanos 12, de certa forma, desenvolve esse pensamento aqui, Romanos capítulo 8, verso 6, onde Paulo diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. E a palavra pendor aqui poderia significar simplesmente mentalidade. Então, a mentalidade da carne é para a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. E é isso que a gente quer. A gente quer vida e a gente quer paz, mas para isso precisa haver, às vezes, uma transformação do modo de pensar. Essa questão da mente é tão importante que nesses, o que a gente chama de teologia na perícope, né, esse pedaço aqui de Filipenses que a gente está estudando, Paulo menciona a questão da mente de pensamento em dois momentos. No capítulo 2, verso 2, se diz assim, olha, então completem minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, certo? Ou seja, a unidade de pensamento da igreja. E aí Paulo fala sobre a questão da humildade, não fazer as coisas por interesse próprio, e aí ele vai usar Cristo como exemplo, que tem com esse hino belíssimo cristológico que a gente vai analisar em pouco tempo aqui, daqui a pouco tempo. Mas é interessante que de novo ele fala, olha, tenham, verso 5, capítulo 2, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, mais uma vez, para que a igreja tenha uma unidade no modo de pensar, o segredo é ter a mesma mente de Cristo. E como é que eu tenho a mente de Cristo? Passando por a experiência de Romanos capítulo 12, certo? Do sacrifício vivo e da transformação completa do indivíduo, da metamorfose do indivíduo. É a única maneira de ter o pensamento de Cristo. Né? É através dessa metamorfose. Interessante isso aí, porque aqui no verso 5, como você mencionou, ele fala do pensamento de Cristo, do sentimento de Cristo, ele está começando um novo parágrafo. Mas o parágrafo anterior, ele começa com a mesma ideia. Se há uma exortação em Cristo, a gente já viu que, na verdade, isso aqui é somente um recurso retórico, ele não está duvidando de que não existe, né, uma exortação em Cristo. Pelo contrário, ele está dizendo, existe uma exortação em Cristo. Então, ele começa os 2 parágrafos do capítulo 2 com essa ideia, né? Ele apontando para Cristo, porque Cristo realmente é o nosso maior exemplo. É verdade, né? Quanta coisa boa aqui, né? E esse elemento da unidade, ele é muito presente, né, Patrick, na vida da igreja, né? A gente já comentou um pouco isso, acho que é legal a gente recobrar esse tema, né? Cada vez que a igreja vai crescendo mais, vai se desenvolvendo mais, a tendência é a gente puxar cada um para o nosso próprio interesse e esquecer do propósito central da igreja, que é Cristo, e da humildade que é que nos une, né? Quanto maior, mais o desejo do protagonismo. Exato. Naturalmente, nós queremos olhar para o espelho e cantar aquele hino, quão grande és tu. Nós vivemos dia após dia um desafio real, diário,
de unidade, de falta de humildade, de pessoas trabalhando, infelizmente, por vanglória. Então, Deus nos faz esse convite ao ponto, ao coração, de que precisamos visitar todos os dias o tema da unidade. Nossos colegas bem falaram, aprofundaram o tema, mas hoje a igreja precisa, para cumprir a missão, estar unida, porque assim lograremos êxito. Não para a glória humana, mas definitivamente para a glória de Jesus Cristo. Essa parece ser uma preocupação recorrente de Paulo. Na carta de 1 Coríntios, você vai encontrar, por exemplo, 4 partidos muito claros ali na igreja, também falando de partidarismos aqui, né? Os de Cristo, os de Paulo, os de Apolo, não é? E os de Pedro, né? Me parece que a igreja estava ali toda dividida entre essas tendências ali, concentrada nesses líderes e super enfatizando características positivas desses líderes que, separadas do corpo, se tornam negativas, né? E em 1 Coríntios, ele apresenta o capítulo 13, em que o amor é o fundamento da unidade, né? Então, a igreja que está dividida, partidarizada, cada um puxando para um lado, achando que a sua ideia é melhor do que o outro, precisa se humilhar, não é? Precisa entender que nós não somos tão bons quanto nós imaginamos, que nós dependemos uns dos outros, das ideias uns dos outros, e que é só unidos que nós vamos vencer, e que o amor é o grande elo de uma igreja que realmente vai prosperar e vai vencer. Vamos fazer um breve intervalo agora, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora no terceiro bloco do programa Lições da Bíblia. E a minha palavra de gratidão a você que é anjo da esperança e ajuda a manter o programa Lições da Bíblia no ar. O programa Lições da Bíblia existe porque pessoas como você enviam seus recursos aqui para Novo Tempo para manter essa estrutura sempre, semanalmente, né, ativa para alcançar mais pessoas compartilhando o conhecimento da palavra de Deus. Se você ainda não é anjo da esperança, olha a sua oportunidade agora, manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela agora. A nossa equipe vai atender você com muito carinho e vai apontar os caminhos para que você também faça parte dessa corrente do bem e seja também um anjo da esperança. Não deixe para amanhã, faça agora mesmo e faça parte dessa corrente do bem. Pastor Alberto, nós chegamos agora num ponto muito bonito da carta de Paulo aos Filipenses, provavelmente um dos textos mais lindos que Paulo escreveu, um texto que exalta a Cristo de uma maneira maravilhosa, mas que ao mesmo tempo, nessa exaltação de Cristo, né, num hino de louvor a Cristo, apresenta a humilhação de Cristo, né? Veja que este hino, que está em Filipenses capítulo 2, 5 a 8, ele está dentro de uma estrutura de pensamento que o apóstolo está usando para levar a igreja a entender a importância da unidade e da humildade. E aí ele canta a humildade de Cristo. Esse trecho de Filipenses capítulo 2, dos versos 5 até o verso 11, seguramente é o trecho de Filipenses mais estudado, né? Porque é onde talvez o apóstolo Paulo apresente a teologia dele mais profunda. Há uma certa discussão se esse hino já era um hino conhecido pelos cristãos daquela época e que não seria de autoria paulina. Pois ele encaixou. Certo? Que seria um hino que alguém havia composto e que as igrejas cantavam na sua liturgia, né? Uma das possibilidades dessa é que essa expressão Jesus Cristo é Senhor é uma expressão que é encontrada, a arqueologia do Novo Testamento nos aponta que é uma inscrição encontrada e também em manuscritos antigos desde sempre. Então, parece que tinha uma questão litúrgica aqui nesse hino. Agora, isso é uma questão minha particular, do meu ponto de vista. É tão extraordinário que é difícil não acreditar de que foi alguém inspirado para escrever isso daqui. Então, é possível que seja um hino, mas é bem possível de que Paulo seja o autor desse hino, certo? É uma teologia tão bela e tão profunda de que é difícil acreditar de que não foi inspirado.
Veja, então, é um hino pela cadência, pela maneira que ele apresenta, e eu acho que a gente poderia ler esse hino Pois não? já para relembrar todos os detalhes e as nuances desse texto. Então, Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 11, diz assim, olha, tenham vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Em outras versões dizem, né, o ser igual a Deus não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele continua, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, e por isso também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Muito bonito isso aqui. Assim, quando eu leio esse texto, não sei vocês, eu fico pensando em Isaías 53. Eu fiz uma leitura rápida para observar se há alguns intérpretes de Paulo que veem aqui uma leitura de Isaías 53 e eu fiquei surpreso. Muitos veem, de fato, uma leitura de Isaías 53. A ideia de servo. De servo, ou seja, Jesus é o servo sofredor da profecia de Isaías. E esse texto foi composto justamente para mostrar essa ideia de sofrimento e de esvaziamento, né? Tem dois temas centrais aqui nesse texto, ou duas afirmações principais sobre essa questão da humilhação de Cristo, né? Aqui no verso 7, nós lemos, antes a si mesmo se esvaziou. E veja que essa palavrinha antes está contrastando com o que veio antes. Não é? Essa aqui é um contraste. Porque o que Paulo diz antes é o seguinte, ele subsistindo em forma de Deus. Inclusive, no texto original, a expressão forma de Deus, ela está na primeira posição. Ou seja, Paulo quer enfatizar subsistindo em forma de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ele é Deus. Ele é Deus. Inclusive, a palavra que ele utiliza para falar de forma, indica forma de essência, forma essencial. Idêntico. Idêntico. E aí, ele entra dizendo o seguinte, olha, ele é Deus, mas, aí vem, a si mesmo se esvaziou. E a gente vê muita discussão sobre o que isso significa, né? O que significa esse esvaziamento de Cristo. E o próprio texto explica. O próprio texto explica com o que vem depois. Veja que o que nós temos, duas declarações que nós temos depois, são, digamos assim, explicações do que significa esse esvaziamento. Então, a si mesmo se esvaziou. Aí alguém pode perguntar, como? Número 1, assumindo a forma de servo. Ok. Número 2, tornando-se em semelhança de homens. Então, Cristo tornou-se semelhante aos homens. Isso aqui é uma coisa interessante porque Paulo sempre usa essa terminologia. Ele diz que, ele mostra que Jesus é igual ao Pai, é igual a Deus, mas ele é semelhante aos homens. É um ponto meio interessante. Então, não, perdão te interromper, mas isso é interessante porque realmente Jesus não tinha a mesma natureza pecaminosa que nós temos. Certo? Então esse é um aspecto interessante que parece que Paulo, na escolha precisa da linguagem ali, ele está fazendo essa separação, essa diferença. Então ele se tornou parecido conosco. parecido. Não exatamente igual. Exato. E isso é muito simples. E como é que esse parecido conosco? Reconhecido em figura humana. Isso. Ou seja, quando você era olhava para ele, Ele era humano. olha, é um ser humano. 100% humano. Mas ele não é exatamente como eu. Por quê? Porque entranhado na minha natureza humana existe o pecado. E na natureza dele não havia isso. Exatamente. Ele não conheceu o pecado, né? Paulo diz, né? Ele não havia pecado nele. Então, ele assume a forma de servo, ele torna-se semelhante aos homens. Aí Paulo continua. E reconhecido em figura humana, aí vem a outra declaração. A si mesmo se humilhou. Veja que é bem parecido o que ele diz no verso 8 ao que ele diz no verso 7. A si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Ou seja, ele está descrevendo a missão de Cristo como servo sofredor da profecia de Isaías. É assim como ele explica esse esvaziamento com duas frases, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, ele faz a mesma coisa no verso 8. A si mesmo se humilhou. De que maneira ele se humilhou? Você faz a pergunta, como ele se humilhou? Resposta, tornando-se obediente até a morte. Veja que agora aqui a gente vê uma gradação. Então, ele vai falar sobre a obediência, ele se humilha sendo obediente, ele se humilha sendo obediente até a morte, mas não é qualquer morte. Morte de cruz. É morte de cruz. Então, parece que Paulo está descrevendo uma espécie de descida, não é? Para o abismo. Exatamente. Exatamente o inverso do que Lúcifer fez, porque Lúcifer queria subir. Cristo faz o movimento exatamente inverso. Ele desce. Mas ao descer, aí depois o texto diz que agora Ele é exaltado. ele é exaltado, que é o caminho que a gente percorre na vida. Mas um ponto que eu gostaria de dizer, que chama muito a minha atenção,
que a gente poderia resumir isso aqui numa frase: Cristo desceu ao ponto mais baixo que Deus poderia descer. E isso é espetacular. Isso mostra a que ponto Deus estava disposto a ir para nos salvar, para salvar a raça humana. E de repente tem alguém agora que está nos ouvindo aqui, que está vivendo um momento difícil na vida. Talvez alguém que desceu muito baixo na vida. Há esperança para essa pessoa, porque Cristo desceu ao ponto mais baixo para buscar quem estava lá no ponto mais baixo. E todos nós estávamos lá, nesse ponto baixo. Cristo teve que descer muito baixo, porque era lá que nós estávamos. Então isso mostra o amor com que Cristo nos amou, né? Paulo diz o seguinte, que quando nós éramos ainda pecadores, então Cristo se entregou. Cristo se entregou por nós. Então esse texto aqui, ao lado de João 3,16, ao lado de 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, são textos que mostram a que ponto Deus está disposto a ir para salvar um pecador. Veja a escada. Ele era plenamente Deus. Ele assume a forma de servo, mas os anjos podem ser servos, mas não é qualquer servo. É um servo humano. Então você vê mais baixo do que os anjos, que são servos não humanos. Um servo humano. Mas não qualquer servo humano, é um servo humano que obedece como um escravo. Não só obedece, mas como morre. Não só morre, como a pior das mortes. E agora, então, por causa dessa humilhação, humilhação desinteressada, certo? Para salvar, Cristo é exaltado acima de todo nome, né? E vale mencionar também de que esse esvaziar-se não significa que Jesus deixou de ser Deus, certo? Ele continuava plenamente Deus, mas ele abdicou de toda a prerrogativa divina que ele tinha, e a divindade dele fica velada enquanto ele estava encarnado aqui na Terra. Claro que há momentos que essa divindade irrompe, agora na purificação do tempo, mas ela fica velada. C.S. Lewis tem uma frase que falou no meu coração. Ele diz assim, olha, Deus desceu, Deus no caso Cristo, Deus desceu para subir e subiu carregando o mundo nas costas. Ou seja, ele desceu, mas ele não subiu para ser exaltado por si mesmo. O fato de Cristo ser exaltado acima de todo nome, de toda língua, e toda língua, diz o texto, ao confessar que Cristo é o Senhor, ao confessar que Cristo é o Senhor, nós subimos com Ele, para sermos glorificados com Ele, exaltados com Ele, a tal ponto de Apocalipse 3, 21, na promessa que é feita para a igreja de Laodiceia, Cristo diz assim, olha, ao vencedor dar-te-ei a sentar-se comigo no meu trono. Ele está dizendo que ele vai compartilhar o trono dele comigo, porque Cristo desceu e foi exaltado. Todas as vitórias de Cristo são as nossas vitórias se confessarmos o nome dele como o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor. Agora podemos entender o que João vai dizer, que a eternidade é esta, que te conheçam como único Deus. Então nós passaremos a eternidade tentando entender como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se esvazia diante de tão belo hino que Paulo agora vai descrever este servo como em Isaías 53, esse servo sofredor. Então nós vamos passar a eternidade toda, porque Paulo vai destacar nestes versos a humilhação de Jesus Cristo. Então, como bem falou o nosso querido pastor, Jesus experimentou a natureza humana, as fraquezas, as lutas, as dores, para que ele pudesse então nos entender e nos atender, e nos socorrer e nos apresentar diante do Pai. Sabe uma coisa aqui que eu estou pensando, assim, é tudo muito bonito isso aqui. A gente parar para pensar no caráter de Cristo, o quão belo é o caráter de Cristo, o quanto Cristo desceu. Mas eu me lembro agora de um pensamento, não sei qual é o autor, que ele diz o seguinte, que o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo, a beleza do caráter de Cristo não existe somente para ser admirada. Então, a beleza do caráter de Cristo é para ser imitada. E é interessante isso aqui, porque Paulo apresenta esse hino aqui por causa do que ele disse no parágrafo anterior. Como exemplo. Como exemplo. Então, tem dissensão. Onde tem essa mentalidade de Cristo, não vai ter dissensão. Onde tem essa mentalidade de Cristo, não vai ter discórdia. Onde esse modo de pensar de Cristo é desenvolvido, existe humildade, existem entranháveis afetos, existe consolação, existe amor. Então é com esse o objetivo. Ou seja, a gente está lendo tudo isso aqui, a gente está discutindo isso tudo aqui, não é somente para dizer, nossa, como isso aqui é bonito. Tudo isso é para ser imitado, é para ser colocado em prática.
Muito legal. Por isso que começa o hino no verso 5, onde Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele que era Deus, que é Deus, subsistindo em forma de Deus, que não julgou por usurpação ser igual a Deus, ele que é Deus, resolveu se esvaziar, assumiu a forma de um servo, não é? O Deus que serviu, isso é uma coisa paradoxal, né? Servo, tornando-se em semelhança de homens. Então Deus ficou parecido com a gente, reconhecido como nós, né? Se humilhou, tornando-se obediente. Ele não precisava fazer isso, a ideia é essa, ele não precisava fazer. Ele é Deus, mas ele resolveu fazer isso, se tornou obediente, não é? E foi à morte, e a mais severa de todas as mortes, a morte da cruz. E com isso ele nos salva, não é? Ele nos dá o direito de ter esperança, de ter vida eterna, mas nos dá um poderoso exemplo para sermos como ele. Você pode ser como Cristo. Cristo veio também para que você possa imitar o exemplo dele. O sacrifício dele dá poder a você também para ter uma vida como a dele. Que o amor de Cristo esteja no seu coração e esse sentimento entranhado na sua vida possa se manifestar em amor também ao próximo, com afetos maravilhosos que promovam unidade dentro da sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, onde você estiver, para você caminhar unido com o corpo de Cristo para o encontro com o Senhor que vai ser em breve. Deus te abençoe muito. Esta bênção, essa promessa está na Bíblia, está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.